As bênçãos da Trindade. Esse é o tema da exposição bíblica de hoje. Nós iremos começar uma nova série de exposições bíblicas na carta aos Efésios. O ano passado, o último livro da Bíblia que nós estudamos aqui, no nosso culto público, quem lembra, sequencial, foi Naum. Então foi um livro do Antigo Testamento. Depois nós tratamos alguns temas específicos, especialmente sobre o Natal. E agora eu volto com uma exposição bíblica em um texto da Palavra de Deus. Então você pode abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 1. Deixe ela aberta aí. Eu quero começar com uma frase do pastor John Piper. Ele é enfático em dizer o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos neles. Então, como podemos nos satisfazer mais em Deus e assim glorificá-lo mais? A primeira resposta é conhecendo quem Deus é. Conhecer o caráter desse Deus, os atributos desse nosso Deus. E em segundo lugar, conhecer o que Ele faz, as suas obras. Isso nos levará a nos satisfazermos mais nele e, portanto, glorificá-lo ainda mais. O John Piper, ele diz o seguinte, abre aspas: minha experiência é que o conhecimento de Deus, baseado na Bíblia, é a combustão que sustenta o fogo das afeições por Deus. O conhecimento de Deus, baseado na Bíblia, é o combustível, é a gasolina que sustenta o fogo das afeições por Deus. Afeições é muito mais do que apenas um assentimento intelectual das verdades divinas. Afeições, e ele copia um pouco desse termo e desse conceito sobre afeições religiosas de um outro pastor e teólogo chamado Jonathan Edwards, que tem um livro sobre afeições religiosas. Ele basicamente diz que nós só podemos servir a Deus como Deus de fato merece ser servido e adorado, se não somente a nossa mente for afetada por esse conhecimento de Deus, mas as nossas afeições, os nossos afetos, a nossa paixão, nosso coração, os nossos desejos mais profundos. Em outras palavras, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós amamos a Deus, mais nós nos satisfazemos em Deus. E, portanto, mais nós adoramos a Deus. Esse é o pensamento. E como hoje nós vamos aprender um pouco mais de Deus, conhecer mais Deus pelas Escrituras. Então você está com sua Bíblia aberta aí na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Eu quero ler com você o versículo de número 1 até o versículo de número 14, que diz assim, a palavra do Senhor: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo,
conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Até aqui. Senhor, muito obrigado por tua palavra. E mais uma vez nós cantamos, adoramos o teu nome, lemos as Escrituras, contribuímos, oramos uns pelos outros. E neste momento especial, lemos a tua palavra e desejamos ouvir a tua voz, através desse texto bíblico. Que o Senhor possa nos ajudar. Que a nossa mente, o nosso coração, os nossos afetos, a nossa capacidade cognitiva, tudo que há em nós, possa se abrir agora para o Senhor. E que o teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra, também possa iluminar a nossa mente, atingir o nosso coração, transformar nosso entendimento e nossas afeições por ti. Em nome de Jesus, que nós assim oramos. Amém. Amém. Eu quero fazer uma pequena introdução da carta aos Efésios, que você depois vai precisar, ou enquanto nós expomos essa carta, voltaremos a essas informações em algum momento. Mas quem escreveu a carta aos Efésios? A tradição ortodoxa, como o texto bíblico traz para nós, atribui a autoria a Paulo. Ainda que alguns estudiosos mais recentes questionem essa autoria por algumas razões. Mas nós podemos aceitar com segurança que foi Paulo que escreveu essa carta. E Paulo diz que ele é um apóstolo pela vontade de Deus. É assim que ele começa a carta. Um apóstolo pela vontade de Deus. É um título, é um comissionamento exclusivo para aqueles que andaram com Jesus. E Paulo, que foi comissionado por Jesus e ouviu do próprio Senhor Jesus a doutrina que seria o fundamento da igreja do Novo Testamento. Quando nós lemos lá em Atos que a igreja primitiva se dedicava à oração, à comunhão, a partir do pão e à doutrina dos apóstolos. Isso significa que em um determinado momento da história da igreja, Deus levantou 12 homens, e esses 12 homens foram comissionados diretamente por Cristo, receberam a doutrina correta de Cristo, e a partir do ensino desses homens, a igreja foi sendo estabelecida com base na doutrina dos apóstolos. Então, o apostolado não é um auto-intitulamento. A pessoa não pode dizer, hoje eu sou apóstolo, porque ela quer. Isso é um erro bíblico.
Porque o apostolado é específico para aquele momento da história. A palavra apóstolo significa isso, aqueles homens que Jesus chamou e Paulo que chamou depois do tempo, para uma função específica de estabelecer a doutrina da igreja e a igreja do Novo Testamento. Mas também pode significar enviado, que é um termo mais geral. E aí, nesse sentido, apóstolo é todo aquele enviado em missão, não com essa autoridade dos 12, mas com uma missão a se cumprir. Então, um missionário, em termos teológicos, também pode ser chamado de um apóstolo, no sentido enviado, mas não alguém que pode estabelecer doutrina para a igreja. Por que, irmãos, estou dizendo isso? Porque tudo que nós precisamos crer, e toda a autoridade para a igreja e para a nossa fé, ela está contida nas Escrituras. Eu sempre repito isso aqui. Quem é a autoridade máxima da igreja? Deus. Por meio da palavra dele, ele estabelece o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer na igreja. O que nós devemos fazer e não fazer em nossa vida. Não é um ser humano que diz para você o que você deve fazer ou não. É o próprio Deus, através da palavra que ele usou esses homens que foram inspirados por ele. E logo em seguida, Paulo vai falar a sua saudação comum. Graça e paz aos santos e fiéis em Éfeso. Essa carta que foi escrita perto do ano 60, durante a primeira prisão de Paulo em Roma. Então Paulo está preso e ele escreve essa carta a essa igreja em Éfeso, ou talvez alguns estudiosos acreditam que pelo caráter e o conteúdo da carta, ela tenha sido uma carta não direcionada apenas a uma igreja, mas direcionada a uma região. Então a região onde Éfeso se encontrava, que é a região da Ásia Menor, atual Turquia hoje. E nessa região havia outras igrejas. E por que alguns estudiosos falam sobre isso? Porque Paulo, normalmente, quando ele escreve para alguém conhecido, ou no começo ou no final, ele cita alguns nomes importantes. E essa carta aqui, Paulo não faz isso. Então os estudiosos acreditam que ela tinha um caráter mais geral. Embora foi atribuída a Éfeso, por conta que a cidade era a maior cidade daquela região. Era uma cidade com mais ou menos 300 mil habitantes. Era uma cidade importante, uma rota comercial importante, tanto terrestre como via água, porque tinha um canal que desembocava no mar Egeu, então ela ligava o seu porto aos outros portos daquela região antiga. Era uma região muito rica, era uma cidade cosmopolita, e era também uma cidade cheia do quê? De idolatria. Atos capítulo 19, Paulo chega lá na sua terceira viagem e ele prega. E os irmãos lembram o que aconteceu. Paulo sofreu muita oposição em Éfeso, mas ele pregou o evangelho e pessoas foram convertidas a Cristo. Nós lemos, em algum momento dos nossos estudos bíblicos de quarta-feira, o livro de Atos inteiro, e o capítulo 19, Paulo está diante da população ali de Éfeso, e tinha um estádio que abrigava mais ou menos 25 mil pessoas. E Paulo, então, é chamado para se esclarecer a respeito daquilo que ele estava ensinando. E as pessoas acusavam Paulo de desprezar o templo da grande deusa Diana, Artemis, a deusa dos Efésios. Aquele templo dela era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade de Éfeso era a guardiã do templo da deusa. Até moedas daquela região eram marcadas com a imagem da deusa Artemis, Diana dos Efésios. E então Paulo chega e prega o único Deus verdadeiro. O pessoal não gosta, e o que acontece? A torcida organizada da deusa Diana começa a gritar: Diana! Diana! A grande deusa! E eles ficam gritando por horas, como
torcida organizada de futebol, defendendo a sua deusa. Então era uma cidade cheia de idolatria. Mas Paulo prega o evangelho ali e pessoas se convertem. Ele se dirige a esses irmãos da cidade de Éfeso e das demais cidades ali da região como santos e fiéis. Santos e fiéis, separados, dedicados ao Senhor. Essa é uma linguagem que é muito usada no Antigo Testamento, principalmente para os sacerdotes, para aqueles que eram separados para Deus, para servir a Deus de modo exclusivo. Não só pessoas, mas também objetos, que eram separados para serem usados no templo, em adoração e serviço a Deus. E aqui Paulo se dirige a esses irmãos: vocês são santos, separados, colocados à parte, tirados do uso comum, para viver uma vida diferente e fiéis em Cristo Jesus. É assim que Paulo começa, e a saudação dele, que nós vimos no versículo 1 e 2, é a famosa saudação graça e paz. Uma vez eu preguei só sobre isso. Falei, hoje eu não vou pregar só sobre isso, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Porque alguns irmãos falam a paz do Senhor Jesus, outros falam paz do Senhor, outros falam paz de Deus, outros falam graça e paz de Jesus. Nós entendemos que essa é a saudação apostólica. Se você ler as cartas de Paulo, ele vai sempre cumprimentar a igreja dessa forma: graça e paz do Senhor Jesus. Ele une dois conceitos importantes. Ele une paz, que era um termo hebraico, shalom, que era muito comum e usado pelos judeus. Shalom, Adonai, que paz do Senhor, mas que indica uma bênção e um cumprimento e uma bênção. Paz, no sentido da palavra hebraica, significa muito mais do que só paz. É paz, prosperidade, saúde, bem-estar. Então, quando um judeu fala shalom, ele está desejando tudo isso: paz, prosperidade, saúde, bem-estar físico, emocional e espiritual. E Paulo, então, usa paz, shalom hebraico, e usa graça, que é uma palavra grega, que tem a ver com amabilidade, favor, graça. Deus demonstrando de modo gracioso aquilo que Ele faz por nós, que nós não merecemos. A graça é isso, algo que Deus faz, que nós não merecemos. É um favor imerecido. Então Paulo une essas duas saudações. Então, se você não quer errar, você pode falar graça e paz. Mas se você falar paz, não está errado. Porque Jesus mesmo ensinou para os discípulos que quando eles estivessem em missão, eles deveriam declarar a paz sobre aquela casa. Declarem a paz sobre a casa que você entrar. Mas se eles não te receberem bem, retire essa paz. Quando Jesus encontrou os discípulos após a ressurreição, eles estavam lá reunidos, Jesus disse para eles: paz seja com vocês. Então não tem problema, tá bom? Mas nós usamos graça e paz. Os irmãos já devem ter percebido, e alguns não perceberam. Mas essa é a saudação apostólica comum. Muita coisa aí. Muito bem. Então Paulo escreve essa carta. Provavelmente para uma igreja, mais que uma igreja, talvez um circuito de igrejas ali daquela região. Para uma grande cidade. E essa igreja era formada de judeus e gentios. E ao ler a carta, nós vamos perceber que a carta tem uma ênfase muito grande na unidade. Que judeus e gentios são um em Cristo. Embora Paulo não vai tratar aqui de assuntos específicos, ele traz aquilo que os teólogos chamam de um resumo da sua teologia. Um bom resumo da teologia paulina está aqui. E como que a carta é dividida, irmãos?
Tradicionalmente, Paulo faz isso. Primeiro ele apresenta doutrina. Depois ele apresenta exortação, a prática. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vamos aprender doutrina. O que Deus fez por nós em Cristo. E aí do capítulo 4 ao capítulo 5, nós vamos para a prática. Como nós devemos viver à luz do que Deus fez. E o que isso nos leva a concluir sobre a vida cristã? E eu quero que você guarde isso no seu coração. A vida cristã saudável nasce de um conhecimento profundo e saudável de quem Deus é e do que Ele faz. Uma boa teologia vai levar a uma boa prática, a um viver de acordo com aquilo que nós conhecemos de Deus. Conhecer a Deus, portanto, vem primeiro e depois viver de modo que agrada a Deus. Não é moralismo. Por que isso é importante, queridos? A igreja evangélica brasileira e no mundo, de certa forma, ela é moralista. As pessoas pensam primeiro o que eu devo fazer, o que eu devo deixar de fazer, como eu posso agradar a Deus. Isso não é bíblico, isso não é a lógica das Escrituras. A lógica das Escrituras, como nós veremos hoje, é que Deus fez algo tão maravilhoso por você, que a sua resposta não deve ser outra senão adorar a Deus. Como disse o John Piper, quanto mais nós conhecemos a Deus, o conhecimento de Deus pelas Escrituras é o combustível do fogo da vida que agrada a Deus. Mais ou menos assim que ele diz. Das nossas afeições por Deus. Alguém que ama a Deus, alguém que vive de acordo com Deus, é alguém que conhece a Deus. Não é assim nos nossos relacionamentos? Ou você ama, ou você odeia alguém, por quê? Porque você conhece, sabe, experimentou, teve alguma ocasião com aquela pessoa que levou você a esse tipo de afeto, de relação com essa pessoa. E Deus da mesma forma. Então as bênçãos da Trindade. Eu acho que hoje eu vou falar só sobre a primeira bênção, tá bom? Porque senão o sermão vai ser 50 minutos. E esse ano eu me desafiei a pregar sermões de 40 minutos. Né? Então os irmãos me cobrem. Já estou no 23 minutos. De 30 a 40 minutos é a minha meta. Os irmãos dão risada porque acho que vocês não acreditam que eu vou conseguir. Então, vocês vão ter que me perdoar se eu cortar um ponto no meio do sermão, porque eu acredito que será possível observar só o primeiro ponto. Então, o tema desse sermão é as bênçãos da Trindade. E a grande ideia que você pode anotar ou guardar na sua mente é a seguinte: as bênçãos da Trindade para a nossa salvação leva-nos a romper em adoração. Então, as bênçãos da Trindade para a nossa salvação leva-nos a romper em adoração. Essa é a grande ideia. E Paulo começa a sua carta não com imperativos, mas com uma grande adoração, uma doxologia. Ele primeiro fala das realidades eternas e espirituais, das bênçãos que a Trindade concede, para depois ele falar do nosso compromisso ou da nossa vida prática. Primeiro, ele mostra, como eu disse e repito de novo, quem Deus é e o que Deus faz, com o objetivo de nos levar a contemplar a glória de Deus na salvação. E então, adorarmos a esse Deus. Se você pudesse pegar o texto bíblico em grego, você notaria que do versículo 3 até o versículo 14, Paulo sai falando e não tem nenhum tipo de pontuação.
É como se Paulo falasse uma grande frase sem respirar. Mais de 200 palavras alguns contam aqui. Mas o fato é que Paulo vai falar sobre a obra da Trindade, e isso tira o seu fôlego. É um pensamento, é uma ideia que vem desencadeando após o primeiro conceito, o segundo conceito, e Paulo não consegue parar até que ele chegue no final. Ele diz tudo para a glória de Deus. Então é um cântico de adoração. E essa primeira verdade, ou essa primeira bênção da Trindade, que nos leva à adoração, é a bênção da eleição. Esse é o primeiro ponto. Deus Pai nos escolheu soberanamente na eternidade. A primeira bênção da Trindade que nos faz romper em adoração é a bênção da eleição. Você pode ler comigo novamente versículo 3 até o versículo de número 6. Paulo diz, aqui na nossa tradução, nós vamos encontrar ponto final, tá? Mas no texto grego não, é uma frase só, uma explosão de adoração e de informação a respeito da salvação. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez, para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. A bênção da eleição. Paulo começa: louvado seja Deus, todo louvor seja dado a Deus, porque ele nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A salvação não começa em nós, a salvação começa em Deus. E saber disso, que era o caso do apóstolo Paulo, levou a adorar a Deus por essa tão grande salvação. A salvação, ela é um decreto de Deus. Ela não nasce da vontade humana, mas da vontade e decreto de Deus. Como nós lemos aqui, essa salvação se dá antes da fundação do mundo. Antes que Deus tenha criado o mundo, ele decidiu abençoar o seu povo nessas regiões celestiais, esse lugar onde Deus habita, o Espírito de Deus, os santos anjos, esse lugar das regiões celestiais onde também os inimigos de Deus e os demônios e Satanás transitam, onde o mundo espiritual acontece e que tem influência na terra. Deus nos abençoou antes da fundação do mundo, nesses lugares em Cristo. Antes que algo concreto existisse. Aquilo que é invisível, aquilo que nós não podemos tocar, nessa esfera, nessa realidade espiritual, Deus já abençoou, antes da fundação do mundo, aqueles que ele escolheu. E essas bênçãos que nós possuímos são bênçãos espirituais, eternas, imutáveis. Não são bênçãos superficiais, bênçãos passageiras. São bênçãos eternas. E agora eu vou passar a falar de um assunto que para alguns é um assunto um tanto indigesto, mas é um assunto bíblico. O mais importante não é você adotar um sistema teológico. O mais importante é você acreditar e confiar e conhecer
A palavra de Deus. O que eu vou começar a apresentar para os irmãos aqui é chamado de os 5 pontos do calvinismo. Não vou apresentar os 5 pontos nesse texto. Eu nem gosto muito desse nome. Eu prefiro as doutrinas da graça, que é uma outra forma de falar sobre a salvação, como a salvação acontece. Então eu não quero forçar você a ser calvinista. Não quero forçar você a adotar um sistema teológico, mas eu quero que você entenda que as verdades que a palavra de Deus apresenta para nós, elas devem ser aceitas, devem ser vividas. E olha o que Paulo diz no versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. A eleição é algo que aconteceu antes de qualquer coisa existir. A eleição precede a criação do mundo. A eleição precede a humanidade. A eleição precede a fé. A eleição precede qualquer resposta que uma pessoa possa dar à fé. E a eleição precede qualquer mérito. Deus nos amou e nos escolheu antes de tudo. Deus não amou e escolheu porque Ele viu alguma coisa. Alguns entendem, não, sabe por que Deus escolheu? Deus ele tem um binoclão, bem grandão assim, e que Ele consegue dar eternidade, esticar o binóculo e ver a história da humanidade inteira. E nesse binoclão divino, Ele consegue ver todas as pessoas de todas as épocas, e Ele consegue sincronizar tudo que a pessoa vai fazer, tudo que a pessoa vai pensar, se ela vai ter fé ou não, e aí Ele olha da eternidade passada para a eternidade histórica, para a história, e então Ele fala, olha que legal, eu estou vendo aqui, no meu binoclão divino, que o Obama, que o David, um dia ele vai ir para a igreja, um dia ele vai receber a Cristo, então o que eu vou fazer? Opa, vou escolher ele, deixa eu anotar o nome dele aqui. O Brunão, olha lá, Brunão agora, Brunão, estou vendo aqui que o Brunão, olha, ele também vai ser um camarada que vai ter fé. Então, peraí, deixa eu escolher ele. Alguns entendem isso e usam a presciência de Deus de uma forma que Deus viu no futuro que alguém responderia, e então Deus anotou no seu caderninho, eleito. Não é isso que a Bíblia ensina. Aqui, Deus, antes que existisse o mundo, Deus escolheu para Ele. Ele amou e escolheu para Ele. Ele nos escolheu em Cristo. Qual que é o propósito? Para sermos santos e sem culpa diante dEle. Deus determinou que dentre a humanidade, pessoas em Jesus seriam santas, separadas, irrepreensíveis, sem culpa, receberiam o perdão dos pecados, receberiam a justiça de Deus, e diante de Deus seriam aceitas. Então, irmãos, uma conclusão dessa verdade: Deus é o Senhor da salvação, é Ele que faz. Goste você ou não, eu sei que isso é difícil, irmão, porque nós logo pensamos, mas por que Ele não escolheu o outro? Por que Ele me escolheu e não escolheu fulano? Você vai descobrir qual é a atitude de Paulo em relação a essa verdade, e que deve ser também a nossa. Mas a eleição primeiro, a salvação, ela é obra de Deus, é departamento de Deus. E a salvação, ela causa a santidade. Então aquele que é salvo, ele foi salvo para ser santo. Não é se você é bonzinho,
Não é se você faz o que é correto, então você é salvo. Não. É justamente o contrário. A lógica bíblica é: você foi escolhido por Deus, porque Deus te amou. Antes de qualquer ato teu, então você foi chamado para ser salvo. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. É o que o versículo 5 diz. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Em primeiro lugar, para que Deus escolheu e predestinou algumas pessoas em Jesus? Para Deus, para si. Predestinou, Ele determinou um destino antecipado que algumas pessoas iam para Ele, seriam dele, responderiam a Ele, para ser adotados como filhos. Olha que interessante, como Paulo traz a predestinação não como algo frio. Deus, de modo arbitrário, escolheu pessoas para que essas pessoas se tornem robozinhos que cumpram toda a sua vontade. Ele usa: Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos. Essa linguagem aqui é uma linguagem importante que Paulo usa. Deus não está olhando para um negócio, onde se eu pagar R$10, eu vou ter um produto que vale aqueles R$10. Não é uma transação financeira, é uma adoção. Adoção como filhos. Perceba o peso disso. Alguns acusam o calvinismo e os reformados e as doutrinas da graça de ser uma doutrina fria, de ser uma doutrina em que Deus é um Deus arbitrário que escolhe simplesmente pelo critério que nós não sabemos, então a pessoa é obrigada a crer de qualquer jeito. Ilustre essa verdade. Uma criança abandonada, uma criança sem pai e mãe, uma criança que vive em um lugar que ela não pode ter afeto, que ela vive largada aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. Nós sabemos que é uma realidade muito triste, de ser órfão. Mas o que Deus faz? Deus escolhe, Ele elege, Ele predestina para ser filho, para ir em direção a Ele, para que nós fôssemos adotados como filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo. A eleição e a predestinação deveria causar em nós, não um desconforto, mas um contentamento. Um sentimento: Deus me adotou. Eu estava perdido. Eu não merecia, e ninguém merece. Como nós vamos ver Paulo esclarecer aqui em outros momentos dessa carta. Então Deus decidiu ser pai daqueles que não tinham pai, que eram escravos do seu pecado. Ele decidiu não apenas salvar pecadores. Seria muito fácil. Vocês aí agora estão perdoados, toquem sua vida. Não. Ele decidiu: vocês são meus filhos. Eu vou andar com você. Eu vou cuidar de você. Eu vou te amar, mesmo que você não mereça. Não é isso que um pai faz? Um bom pai, né? Um bom pai e uma boa mãe. Como que ela ama o filho? Incondicionalmente. Se você colocar condições para amar o seu filho, o seu amor ainda é um amor muito imperfeito. Porque um pai e uma mãe ama sem reservas. O filho faz coisa errada. Os primeiros anos só sabe chorar, fazer xixi, cocô, comer.
E só dá muita despesa. Vai começar a ver que você é o pai e a mãe depois de alguns meses. Vai, boa, aqui. Só sabe, a criança só sabe nos primeiros meses de onde vem o papá. Né? E essa relação de dependência. Mas o que a mamãe faz? Que ama, acorda de madrugada. Não é? Quem é mamãe aqui já sabe. Quantas vezes você que é mamãe falou, meu Deus, como eu queria dormir. É a terceira vez que ele chora em menos de 1 hora. E eu vou ter que acordar. E eu vou ter que ir lá. E eu vou ter que dar mamar. E o meu seio está doendo. Não é assim? Mas a mamãe se doa. E também o papai. Não é? O pai sabe, não, eu tenho que trabalhar, meu. Eu tenho que ganhar dinheiro aqui, porque esse serzinho aqui come. E a tendência, quando mais cresce, mais come. E a tendência é que quanto mais cresce, o trabalho tende a aumentar. Mas eu amo esse serzinho, que é meu filho. Esse é o amor de Deus. Ele nos escolheu e nos predestinou para Ele, para a adoção como filhos, para nos livrar da condenação. Ele nos traz para a sua família. E eu quero fechar esse ponto. Por que Deus faz isso? Se nós vamos aprender pela Escritura que ninguém merece, que todos são pecadores. Você já pecou algum dia? Sim, vários dias, várias vezes. Não existe um ser humano que passou por essa terra que não tenha pecado a não ser o próprio Senhor Jesus. Então todos pecaram. E por que Deus então decidiu escolher e adotar alguns em Jesus Cristo? O versículo 5 responde da seguinte maneira: conforme o bom propósito de sua vontade. Sabe por que Deus decidiu escolher e salvar um povo em Jesus Cristo? Ele poderia deixar todo mundo condenado, ser condenado pelos seus pecados, assim como eu e você merecemos essa condenação justa, mas por causa da sua vontade, segundo o propósito da sua vontade. Algumas Bíblias traduziram como o beneplácito da sua bondade. Você conhece a palavra? A NVT traduziu melhor aqui. Segundo o bom propósito da sua vontade. Lembra o que Paulo diz lá em Romanos, quando nós devemos não nos conformar a esse mundo, mas nos renovarmos e viver uma vida que agrada a Deus em sacrifício, santo, vivo e agradável a Deus, porque dessa maneira nós vamos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, porque Ele quis, sem pressão alguma, sem necessidade alguma de fazer, Ele decidiu, na sua vontade soberana e livre, eu vou salvar. Então a causa da salvação é Deus. O motivo da salvação é a vontade de Deus. A salvação, toda ela, é ato da soberana e livre vontade de Deus. Guarde isso. Deus salva porque Ele quer. Deus ama, escolhe, adota como filhos, de acordo com a sua vontade soberana. No versículo 6 ele diz, Ele fez isso no amado. Leia comigo. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Por que Deus fez isso? Para o louvor da sua graça gloriosa. E qual é a demonstração desse amor de Deus? Jesus Cristo.
Ele derramou todo o seu amor por nós, através de Jesus Cristo. A eleição não existe, queridos, para gerar um orgulho em nós. Eu fui escolhido, o outro não. Não é para gerar uma desconfiança a respeito do caráter de Deus. Nossa, Deus me escolheu, mas não escolheu aquele. Não, você não sabe. Você sabe quem Deus escolheu? Não, eu não sei. Então isso não deve gerar nenhum tipo de orgulho, mas humildade. Em saber que eu não mereço, que você não merece, mas por alguma razão misteriosa, você está aqui na igreja. Por alguma razão misteriosa, Deus te atraiu para ouvir sobre o amor dele em Jesus. E quando você ouviu isso, seu coração foi atingido. Então Deus começou a trabalhar em você. A eleição existe para gerar em nós adoração. Para nos levar a adorar a Deus e exaltar essa graça maravilhosa dele. Portanto, esse é o primeiro ponto. A bênção da Trindade na salvação. E a primeira bênção é a eleição. E ela é incondicional. Esse é um dos pontos das doutrinas da graça, ou 5 pontos do calvinismo. Deus escolheu incondicionalmente. Sabe por quê, querido? Porque se Deus tivesse escolhido você condicionalmente, você estaria aqui? Se Deus olhasse com um binóculo divino ao longo da história, a sua vida, a minha vida, peraí, deixa eu ver se o Renan, ele vai crer certinho. Não, porque no começo da minha caminhada cristã, eu fiz um monte de coisa errada. Acreditava em um monte de coisa bagunçada. Não conhecia a Bíblia? É óbvio, quem não conhece a Bíblia acredita naquilo que não é da Bíblia. Inventa. Então Deus olhou. Não. Tira fora. Manda embora. Ou se ele olhasse e falar, olha, olha, foi batizado, agora está andando em santidade. Mas peraí, Renan. Ficou, né, Renan? Falou, filho de Bia, Renan? Não. Você percebe que Deus condicionar a nossa salvação a algo que você pode fazer? Essa salvação seria perdida. Mas é justamente aquilo que a Bíblia ensina, que a salvação é um ato soberano da graça de Deus, em Jesus, em escolher incondicionalmente aqueles que Ele desejou salvar. Agora eu pergunto para você, eu digo para você, você não precisa ser calvinista para acreditar nisso. Você só precisa ler a Bíblia e perceber que esse é o ensino correto das Escrituras. Deus não viu nada de bom em você para te salvar, como não viu nada de bom em mim. Ele nos salvou porque assim Ele decidiu fazer. E em Cristo derramou todo o seu amor, adotando homens e mulheres pecadores que não mereciam. Eu concluo esse ponto e a minha pregação dizendo o seguinte: a doutrina da eleição não enfraquece a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Pelo contrário, ela fortalece a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Ela nos ensina que estamos seguros, não porque nós podemos nos agarrar em Deus, mas estamos seguros porque Ele nos amou e nos escolheu eternamente para que nos fôssemos adotados como filhos de Deus. Amém? Essa é a primeira bênção da Trindade na salvação.
como Paulo vai repetir, assim ele faz aqui, no versículo 6. Para o louvor da sua graça gloriosa. Que você possa adorar a Deus, louvar a Deus pela obra de salvação na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, porque mais uma vez nós chegamos perto do Senhor através da tua palavra e podemos conhecer mais a respeito do Senhor. Um Deus que por amor nos escolheu, nos predestinou para o Senhor e para a adoção de filhos. Ajuda-nos a dar glória, louvar e exaltar o seu nome por isso. Essa graça maravilhosa que nos alcançou. Obrigado por essa bênção, em nome de Jesus. Amém.